a evolução que a gente teve com a chegada do Pix é algo, eu diria, transformacional no que tange a conveniência do usuário. Então a gente saiu desse processo das pessoas que não tinham acesso ao cartão, poder utilizar o Pix como meio de pagamento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao PB Talks. Eu sou Tamires Souza e estamos estreando um novo formato para ficarmos ainda mais conectados aí com você. Nesse episódio, vamos embarcar em uma jornada para desvendar o futuro dos pagamentos. Pix automático, Pix com clique, carteiras digitais, de que maneira essas e outras tecnologias estão moldando o presente e pavimentando aí o caminho para inovações ainda maiores. E para nos guiar nesse cenário fascinante, temos o prazer de receber aqui no estúdio o Ralph Germer, que é CEO e co-fundador da PagBrasil. Bem-vindo, Ralph. Obrigado, Tamires. E também o Cadu Cunha, que é gerente sênior de produtos do Nubank. Bem-vindo, Cadu. Obrigado. Bom, gente, então para começar, quando a gente fala aí de tecnologias disruptivas aí, acredito que é importante a gente contextualizar também esse cenário e o papel do Open Finance. E aí, Ralph, eu queria te perguntar se você pode explicar um pouco para a gente, para a nossa audiência também que está nos assistindo, como é esse Open Finance, né, que tanto se fala, e como que ele impacta aí o cenário dos pagamentos. Open Finance é uma tecnologia que permite trocar dados e serviços entre diferentes instituições financeiras. Tem APIs padronizadas, né, que permitem que as diferentes instituições façam integrações. A ideia é que o usuário, né, dos serviços bancários não depende de uma instituição só, né? Por exemplo, você pode, dentro de um aplicativo que pode ser de um banco, ou pode ser também de uma fintech que só é provedor de experiência, ter acesso a serviços bancários de vários bancos diferentes ou várias instituições financeiras diferentes, né? E assim, fazer pagamentos com Pix, né? Que, por exemplo, você faz um pagamento com Pix, mas o dinheiro vem de outra instituição financeira. Acesso a crédito, né? Os bancos podem avaliar sua linha de crédito, tendo em conta todas as suas relações financeiras com diferentes instituições. Ou também você pode fazer acesso aos seus investimentos, né? Você, dentro de um aplicativo, pode ver todos os seus investimentos que você tem em diferentes instituições. Então, é um serviço que aumenta a concorrência entre os bancos e melhora a experiência do consumidor. Não sei se, Cadu, se você tem mais um ponto importante que eu esqueci e você quer adicionar. Não, acho que perfeito. Eu acho que até conectando um pouco do que a gente tem visto no Nubank nos últimos anos, né? Então, acho que desde a incepção das discussões que a gente teve com o Banco Central em Open Finance, o Nubank sempre foi muito proativo nessa agenda. A gente, inclusive, quando olha os próprios dados do Open Finance, o Nubank hoje é a maior instituição no que tange a transmissão e recepção de consentimentos de Open Finance. E no final das contas a gente enxerga o que o Ralph trouxe, né? Como que você potencializa o histórico transacional da vida do cliente fora do teu ambiente financeiro e como você usa isso no final das contas para criar produtos que levem o cliente a melhorar e simplificar a sua vida financeira. Então, a gente, além de processos de agregação de contas, a gente enxerga nesses potenciais novas tecnologias que ajudam a gente a criar coisas inovadoras, novos produtos inovadores, né? Então, por exemplo, com o Open Finance, a gente fez o lançamento da funcionalidade que permite o alerta de cheque especial. Então, quando o cliente vai entrar no cheque especial, a gente manda uma notificação para o cliente, permite com que ele tenha acesso à notificação para entender que ele está entrando no cheque especial, logo que ele saia logo ali para não pagar juros altos e etc. Então, o Open Finance é uma infraestrutura de muito potencial para o Brasil como um todo, principalmente para os consumidores brasileiros. Sim, ainda posso talvez agregar que o Brasil está muito avançado, assim, até a nível mundial, né? É um dos países que está mais avançado com soluções ou serviços dentro dessa infraestrutura.
Os brasileiros são heavy users, né? Então, todas as tecnologias que surgem aí, a gente acaba aderindo rápido, né? E aí a gente está falando também de um ponto importante que é a conveniência, né? Que é aí um fator muito chave para a adesão dos consumidores a essas novas tecnologias. E aí, citando como, por exemplo, o Pix, ele já foi abraçado por 76,4% da população, superando o dinheiro em espécie. Em paralelo, né, o Brasil se destaca também como o quarto país no mundo em uso de carteiras digitais. E outra pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros já utilizam esse método no seu dia a dia. E aí, Cadu, eu queria saber de ti como que você enxerga aí o impacto dessas tecnologias na experiência dos consumidores. Perfeito. Acho que, historicamente, o Brasil ele sempre foi um país muito bem preparado para lidar com essas novas tecnologias, né? E ao longo dos últimos anos, você vê ali em torno de 2010, o acesso, a penetração, o acesso dos pequenos lojistas às maquininhas de cartões, que permitiu com que o usuário, o cliente no final, começasse a usar mais o cartão ao longo do mundo. A evolução que a gente teve com a chegada do Pix é algo, eu diria, transformacional no que tange a conveniência do usuário. Então a gente saiu desse processo das pessoas que não tinham acesso ao cartão, poder utilizar o Pix como meio de pagamento, e a gente vê essa evolução de uma forma constante. E aí a gente vê, eu acho que conveniência ele acaba sendo, principalmente para o Brasil, onde a gente tem uma estrutura financeira com um regulador também muito pró-inovação, a gente vê esse potencial que tem o Brasil em potencializar essas novas tecnologias. Então a gente vê coisa que a gente não via no passado, né? Pagamento com aproximação, a utilização dessas novas tecnologias e agora essas novas tecnologias também sendo potencializadas pelo Pix, acho que só fomenta o uso ao longo do tempo, né? E o Nubank está muito pró a qualquer tecnologia que ajude a simplificar a vida do usuário. Então, o potencial é cada vez maior no país. A gente fala muito aqui do usuário, do consumidor final, mas também queria entender de vocês dois qual que é a oportunidade dessas inovações para os negócios, né? Para o lojista que está lá na ponta, né? Qual que é essa oportunidade? E o empreendedor brasileiro, na opinião de vocês, ele está aberto para se adaptar e evoluir nessas tecnologias? Ralf, por favor. Acho que é aberto, acho que está todo mundo, né? E as pequenas empresas, o pequeno comércio, normalmente se adapta rápido a essas oportunidades, né? Porque também não tem uma infraestrutura legada muito complicada, né? Eu acho que o maior desafio que vejo no Brasil são as empresas maiores, né? As grandes empresas que são ainda atrasados até na digitalização de toda a infraestrutura e estão com processos de pagamento arcaicos, né? Então ainda é tudo por boleto e manual, né? Daí o vendedor vende alguma coisa, daí fechou o negócio, avisa ao financeiro de gerar um boleto, ele demora não sei quantas horas ou dias para gerar o boleto, depois o comercial envia o boleto ao cliente, o cliente faz o pagamento e depois manualmente, uma vez por semana ou talvez até diário, é identificado o pagamento bem sucedido e assim vai tudo com passos manuais, né? Que não é escalável, dá muitos erros, atrasos, né? Porque se uma pessoa está de férias doente, assim, ou ocupada com outras coisas, não flui rápido, né? E digitalizar todos esses processos é extremamente importante, né? E eu acho que eu diria que a indústria, a economia, especialmente essas empresas que são um pouco maiores, têm uma infraestrutura mais complexa, precisam se focar, né? Porque no Brasil a gente está numa situação de revolução, né? Porque as formas de pagamento do passado são ultrapassadas e sabe, a empresa pode ter um produto muito bom, um serviço muito bom, né? Mas os clientes, né? Sejam clientes, empresas, ou B2B ou B2C, né? Consumidores, eles veem a empresa como um todo, né? E se o produto é muito bom, né? Um produto físico, mas se a experiência total não é boa ou antiquada, né? As pessoas veem a empresa como uma empresa antiquada, né? Além de todas as desvantagens de eficiência, né? Então, ao médio e longo prazo, as empresas que investem em tecnologia, investem
em digitalizar toda a operação e especialmente também no ponto dos pagamentos vão ter vantagens competitivas muito importantes, né? E minha recomendação é focar nisso. Eu concordo, eu acho que esse benefício que a gente está tendo de ver essa adoção da tecnologia ao longo do tempo no final uma vantagem competitiva que a própria empresa tem, né? Então, o que o Ralph mencionou, se a gente olha alguns anos atrás, o uso do boleto no e-commerce era algo que era um mal necessário, eu diria, né? Demora para você fazer a liquidação, você precisa segurar o estoque, e o Pix, de um dia para o outro, mudou completamente a forma como você aceita pagamentos. Então, eu acho que é um processo natural de adoção, considerando que a gente garante que a gente tem uma conveniência para o lado consumidor e o benefício para o vendedor. Então, no próprio Nubank, a gente tem investido bastante, por exemplo, como que a gente alavanca esse tipo de tecnologia para permitir com que os negócios se importem, na verdade, com o seu negócio, né? E toda a burocracia e a simplicidade que a gente tenta trazer para potencializar o crescimento do business. Não, é 100% assim. No e-commerce, a maioria das empresas, especialmente essas empresas que nasceram digitais, são empresas digitais, eles não oferecem mais boleto, né? É cartão e Pix, e acabou, né? Mas no segmento B2B, né, nas empresas que não nasceram digitais, vendem a empresa, o boleto ainda é a forma de pagamento número 1 e nem vemos muita diminuição, né? Então, é por falta de todos esses processos digitais que são necessários para criar novos processos muito mais avançados, né? E agora temos estávamos comentando antes do podcast aqui um pouco sobre o Pix automático, né, que oferece assim uma oportunidade de eficiência, segurança para o usuário e também para a empresa e experiência excelente para o comprador, né, que é imbatível, né? E isso é só possível implementando essas novas tecnologias. Com certeza, a gente já entendeu aqui que está muito enraizado na parte dos processos mesmo, né? E eu queria entender um pouquinho, Cadu, especificamente sobre as carteiras digitais, né, que a gente falou um pouquinho lá no início. A gente vê aí um crescimento expressivo nesse uso, ainda mais com destaque nos pagamentos físicos ainda, mas já bastante expressivo também no digital. Do ponto de vista do Nubank, qual que é o potencial das wallets hoje para o mercado e que características tornam elas tão relevantes? E aí eu agrego uma outra pergunta também sobre o NuPay, né, que vocês têm. O NuPay se encaixa nesse cenário? Tá bom. Vamos lá, a primeira parte da pergunta. O Nubank ele já oferece a integração dos cartões do Nubank com a associação com as carteiras digitais e, de fato, assim, a gente entende e escuta do usuário o quão conveniente que né, a conveniência ela é atrelada ao bom uso desse tipo de tecnologia. Ao longo do tempo a gente tem visto, e aí eu acho que muito potencializado também pela pandemia, essa adoção do pagamento por aproximação. A gente continua enxergando o potencial, acho que tem algumas barreiras de adoção, né? Então, se a gente olha no último relatório da ABECS do primeiro semestre de 2025, a gente ainda tem majoritariamente as pessoas utilizando cartão em transações NFC, e aí eu acho que tem umas questões um pouco mais no que tange a hábito de consumo, né? Nem todas as pessoas ainda têm a tecnologia do celular com aproximação, nem ainda todos estão confortáveis em utilizar como meio de pagamento, acho que é uma questão mais de segurança que acho que envolve um pouco a adoção de uma forma geral, mas assim, é imbatível o potencial que existe na conveniência que é trazida e proposta, principalmente pelos pagamentos por aproximação. Quando a gente conecta com o NuPay, na verdade, ele não é uma wallet, ele é, na verdade, um meio de pagamento proprietário do Nubank. De uma forma bem resumida, a gente tem a nossa base de mais de 122 milhões de clientes na América Latina hoje, e a gente tem também uma base de vendedores que aceitam o NuPay como meio de pagamento. Como é uma relação onde não tem intermediários e o NuPay ele controla toda a experiência de pagamento, a gente tem um meio de pagamento para o consumidor que ele é mais rápido, ele é mais simples, porque você não tem compartilhamento de dados. A gente controla todo o fluxo transacional, então o que tange a como a gente consegue tirar os intermediários, eu tenho uma cadeia mais eficiente, então custo menor para o lojista.
e eu ainda tenho o potencial de oferecer para uma base elegível de clientes a opção do cliente poder receber pagamentos, um limite adicional do que ele já tem hoje na conta dele, e ele poder pagar em parcelas maiores do que um cartão normal permitiria. Então, hoje em até 24 vezes o cliente consegue fazer um pagamento com o NuPay em lojas selecionadas. Por outro lado, o lado lojista é uma base muito forte que a gente tem do NuPay. As APIs são super simples, então facilita qualquer experiência, o cliente não tem que digitar dado e etc. Torna uma experiência mais fluida, o que impacta diretamente em incremento de vendas e conversão. Então a gente também está muito alavancado em como que a gente potencializa mais o NuPay como uma ferramenta ali de acessibilidade e de incremento de vendas também do lado do vendedor. Perfeito. Acho que esse ponto é muito importante, né? Que você falou que tem que definir o que é uma carteira digital, né? E as pessoas têm entendimentos totalmente diferentes, né? Chama Pay é carteira, né? Mas para mim tem duas, né? NuPay, como eu concordo, que não é um banco, né? E tem uma forma de pagamento, e até nas outras carteiras digitais, né? Porque uma carteira digital, existem carteiras digitais onde você pode colocar dinheiro, pode transferir dinheiro, ter dinheiro lá dentro, né? E tem outras que só facilitam o pagamento, né? Que é o caso no Brasil, né? De Apple Pay, de Google Pay e de Samsung Pay, né? Que você atrela uma forma de pagamento, um cartão, né? Coloca, tokeniza e depois tem uma experiência melhorada de pagamento, facilitada de pagamento, né? E depois também, claro, tem as carteiras digitais onde você pode ter dinheiro e depois pagar com esse tipo de carteiras. Que eu vejo que no Brasil não existe, praticamente não existe mais, né? Porque com o lançamento do Pix, né, não faz mais sentido, né? Em outros países, Argentina, por exemplo, ainda tem bastante. Porque hoje é tudo Pix, então essas opções que tinham ou desapareceram ou viraram alguma coisa parecida com um banco digital, né? Acho que essa definição temos que ter claro, né? De que estamos falando aqui? Importante, porque realmente, né, gera muita confusão do que de fato é carteira digital, o que não é, o que pode ser considerado, né? E, Ralf, eu queria entender também como que você observa a adesão dos lojistas a esse método, né, carteiras digitais de fato, que a gente está falando aqui, e se você quer compartilhar aí algum resultado que a PagBrasil já tem tido com os seus clientes, né? Para também ficar tangível, né, para a nossa audiência. Sim. Olha, primeiro, eu estou falando dessas carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, né, que facilitam o pagamento, que é muito importante, né, porque no Brasil, 87% das compradoras compram no celular, compram no e-commerce no celular, e que diferente de outros países, na Europa, Estados Unidos. Então, e a experiência no celular, em digitando formas de pagamento, copiando coisas, não é muito assim boa, né? E por isso eu nunca entendi como pode ser aqui num país onde as pessoas compram tanto no celular, essas carteiras digitais são tão pouco usadas, né? E daí nós, como PagBrasil, decidimos já anos atrás, né, de focar nisso, de resolver esse problema, né? E ir atrás porque não existe, porque não é usado, né? Existia, na verdade, né, em alguns aplicativos, né, já tinha isso, mas no e-commerce, né, em sites de e-commerce não existia, né? E aí criamos uma solução, né, que essa solução que a gente oferece é uma solução plug and play, né? Porque a integração, um lojista pode integrar, pode fazer uma integração com Apple Pay ou com Google Pay, mas é muito complexo, né? É uma coisa complexa, demorada, precisa fazer a homologação e normalmente as empresas não querem dedicar os seus valiosos recursos para fazer uma coisa dessas, porque tem outras coisas, né? Não são empresas de pagamento, né? Então a gente disse, olha, temos que resolver isso e fazer de uma forma que o lojista pode ativar e usar, né? E fizemos isso primeiro para a plataforma Shopify, depois seguimos e fizemos isso também para a plataforma VTEX, que são duas das plataformas mais importantes no mercado brasileiro, e um lojista pode simplesmente agora ativar e começar a usar, né? E os resultados são incríveis, né? Claro, temos lojistas que têm 20% de todos os pagamentos indo por Apple Pay, e a tendência é crescente, né? Porque é uma coisa nova, não estão acostumados,
E em alguns lojistas também vemos que a taxa de conversão sobe global da loja, e especificamente através dessas formas de pagamento, e até a retenção, a compra repetitiva aumenta com esses clientes, né? Vemos que 2% é 2% mais alto que com outras formas de pagamento. Então, o sucesso é impressionante dessas formas de pagamento e acreditamos que é uma tendência que vai ser cada vez mais forte, né? E agora temos que ter em conta, né, Pix, né, estávamos falando também sobre a Pix, a jornada sem direcionamento, né, que permite você pagar com Pix por aproximação no ambiente físico ou também com só um clique no ambiente digital, né? E isso também vai avançar, né? E vai ter disponível dentro das carteiras digitais, que vai promover mais ainda o uso das carteiras digitais no futuro. Então, eu acho muito importante o comércio se adaptar e aproveitar essa possibilidade de melhorar a experiência do cliente, de se destacar da concorrência e também pensando no futuro, porque no futuro vai ser inevitável ter essas soluções dentro da loja. Perfeito. E aí a gente já está falando um pouco, né, do futuro, né, mas já pensando nessas inovações, pensando aí 2026, né, que está vindo, para vocês, né, quais essas inovações citadas aqui agora, carteiras digitais, a gente está falando aí de NuPay, que é outro formato também, o Pix, ou talvez outras que a gente ainda não mencionou, o que vocês acham que veio para ficar e o que ainda a gente pode esperar aí para o futuro? Bom, acho que como eu mencionei anteriormente, Tamiris, a gente olha o mercado brasileiro, ele é estruturalmente muito bem servido no que tange a trilhos de pagamento que já eram existentes, muito bem consolidados, como o cartão, o próprio Pix, e esses nascentes que entram o Buy Now Pay Later, o próprio NuPay. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente entendeu que é fundamental, assim. Conveniência e segurança são pontos que o cliente ele sempre vai querer, né? De novo, um processo de digitalização que a gente vê nos últimos anos de pagamento, ele exige que a forma de pagamento ela seja cada vez mais conveniente e cada vez mais segura. Eu acho que os grandes desafios que a gente vai ter ao longo do tempo agora como é que a gente aumenta o tamanho do bolo, né? Então, até certo ponto, como que a gente permite com que mais pessoas tenham mais acesso a crédito e como que a gente consegue aumentar a penetração e aumentar a capacidade de pagamento das pessoas no ambiente de pagamento online. A segunda, eu acho que é o desafio com inteligência artificial e fraude, né? O Brasil, historicamente, também tem sido um laboratório para fraudadores no mundo online. E como que a gente consegue criar experiências seguras num contexto novo, onde a inteligência artificial ela tem talvez moldado como tecnologia, potencializado novos casos de uso de fraude. Então, no NuPay a gente também tem ativamente dado a possibilidade para que, aumentado o poder de compra dos usuários através do potencial de limite adicional que o próprio NuPay oferece, mas também como é que a gente torna essa solução mais segura. Então, esse é um pouco de como é que a gente enxerga a visão de mercado no Nubank. Eu olho nisso de 2 pontos de vista, de 2 ângulos, né? O que tem no mercado agora e como vai evoluir, né? E com certeza o Pix tem muito por evoluir. Ainda estamos assim no começo dessa infraestrutura, né? Temos agora o lançamento do Pix automático, né? Que foi lançado no 16 de junho, né? E está no começo ainda, né? Temos algumas lojas que já estão rodando com Pix automático, mas vai ser uma revolução, né? Eu acho que substituir outros sistemas, porque, como, por exemplo, o débito em conta, vai abrir muitas oportunidades também para bancos como Nubank e também outros bancos regionais, né? No passado não dava para fazer assinaturas porque um banco regional não tinha convênio com a empresa ou com o Estado para pagar impostos, por exemplo. Então aí vai mudar muita coisa. E vai ter novas soluções, né? Temos o Pix Internacional, que nós somos pioneiros também, que vai ter muito crescimento, que ainda estamos no começo, no início. Eu acho que os pagamentos instantâneos entre países vão funcionar cada vez mais. O brasileiro vai poder viajar para o mundo inteiro em algum dia e pagar em todo lado com Pix.
E depois tem outro ângulo, né, que acho que é importante também falar, né, tem muita coisa para resolver ainda nos pagamentos, né? Não está perfeito, a gente está longe de ter uma solução perfeita. Por exemplo, a gente fala que o dinheiro físico está substituído, é a nossa realidade aqui em São Paulo. A gente vai na rua e ninguém tem troco para dinheiro, que nem usa mais dinheiro, tudo pagamos com digital. Mas o Brasil é um país gigante e tem lugares onde nem tem internet. E como você vai pagar com Pix onde não tem internet? Não vai pagar, não tem solução para isso, né? Tem algumas ideias de fazer uma carteira digital de Pix que funciona offline ou até com o próprio Drex, né, a moeda digital do Banco Central, né, que existem testes também com isso, existem pilotos para criar uma solução, mas acho que é um grande desafio de resolver essa parte ainda, né? E claro, na área de segurança também, né? E acho que a gente tem muitas oportunidades, temos uma infraestrutura do futuro, também atendendo a tendências como a AI, onde vamos ter agentes que fazem compras por nós, mas também temos assim ainda desafio e coisas para solucionar, né? Então, vai continuar se divertindo trabalhar nessa área dos pagamentos do Brasil nos próximos anos. Com certeza. E pegando esse ponto, Ralph, que tu falou agora sobre o Drex, né? Vocês acreditam que isso realmente vem para ficar? Ele é algo que está sendo lançado, né? Ainda está sendo falado, enfim. Mas vocês acreditam que isso vem para ficar de fato? Vem como uma tendência, talvez aí para 2026? Acho que assim, a gente vê o mercado de uma forma global, entendendo o potencial que essas stablecoins elas têm de uma forma geral, né? Então acho que é uma questão, talvez, qual que é o use case que vai ser utilizado, né? Eu acho que prioritariamente o Drex ele tem sido mais focado, acho que mais para o uso de caso de atacado. Eu acho que tem um caminho aí para a gente entender o que de fato a gente vai estar resolvendo, mas acho que, de novo, a gente tem um Banco Central que historicamente tem ajudado bastante o mercado a aplicar o uso de tecnologia para trazer disrupção. E a gente tem casos como Open Finance, Pix, muito que a gente discutiu aqui, que é o caminho de qual que vai ser a grande próxima etapa aí que a gente vai ter de novidade do Drex. Eu também acredito que os stablecoins têm futuro e vão ter um papel muito importante nos fluxos financeiros do futuro de todo tipo, né? Entre países, de consumidores, entre empresas, no comércio em geral. Mas a pergunta aberta é quais soluções vão definir esse futuro, né? Nos Estados Unidos, com o governo atual, vão apostar em soluções de empresas privadas, né? Até disseram recentemente que a Federal Reserve nunca vai lançar um stablecoin de Banco Central, né, que na verdade já estava sendo investigado pela Federal Reserve, né. No Brasil temos um projeto bastante avançado, mas ainda em fase de desenvolvimento, pesquisa, definição. Então vai ser interessante, vai acontecer, mas vai acontecer, também acredito, né, porque vai resolver muitas coisas, facilitar transações financeiras, né? Algumas dessas também podem ser atendidas por Pix com Open Finance, outras talvez são mais fáceis de resolver com stablecoins, né? Acho que as duas coisas vão continuar se desenvolvendo e acho muito bom que o Brasil e o Banco Central investiga e tenta definir esse futuro junto com o mercado, né? Porque não podemos ficar atrás nessas tecnologias. Perfeito. E a gente está falando, né, olhando para o futuro, e eu já estou encaminhando para a última pergunta desse episódio, na visão de vocês, né? Como que PagBrasil e como que Nubank estão se preparando para essa próxima onda de transformação? Acho que o Nubank, nesses últimos anos, tem investido muito em como a gente melhora a vida do nosso usuário final, né? Como eu mencionei, a gente tem mais de 122 milhões de clientes na América Latina. A gente já tem utilizado tecnologia desde o princípio, acho que um princípio de produto é como é que a gente simplifica a vida dos nossos usuários.
e a gente enxerga o potencial dessas novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, de como que a gente vai melhorar os produtos para a vida do cliente, né? Então eu mencionei um pouco do que a gente está fazendo do lado do NuPay e como a gente quer de uma forma geral garantir com que a tecnologia seja uma ferramenta que eleve o nível de experiência para o cliente, traga inovação, mas que também ajude ele no dia a dia a facilitar os seus negócios, ser um cliente PJ, a conseguir, enfim, ter mais acesso a crédito, ser um cliente de pessoa física, por aí vai. Muito interessante que você falou isso, Cadu, né? Porque isso é sempre que a gente fala sempre dentro da PAC Brasil, né? Que o nosso propósito é melhorar a experiência do usuário, né? A vida do usuário, né? A vida é um pouco, a gente não vai melhorar toda a vida dele, mas uma pequena parte da vida da pessoa, né? Que pode ser o lojista que usa nossos serviços, mas também o usuário, né? Que usa essas soluções financeiras para, no nosso caso, né? Quando paga. E eu penso que nós não necessariamente precisamos nos preparar ou nós queremos nos preparar. Claro, queremos nos preparar, mas o importante é que a gente quer ser uma das empresas que define esse futuro, né? Não só se prepara para andar com o resto. Não, a gente quer estar na liderança, ao menos nesse segmento de pagamentos onde a gente atua hoje em dia, né? Queremos nessa de melhorar a vida do usuário, das pessoas, queremos estar na primeira linha fazendo isso, definindo esse futuro melhor. Perfeito, gente. O nosso papo estava muito bom, mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Mas né, você que está aí assistindo, quiser continuar acompanhando também os outros episódios, você pode acompanhar pelo Spotify, pelo canal da PAC Brasil no YouTube também. Eu quero agradecer aqui para encerrar, então, Cadu, muito obrigada pela tua participação. Um prazer. E também, Ralph, muito obrigada. Vocês foram excelentes aí no nosso papo hoje. Também é muito boa a tua moderação e, Cadu, muito obrigado. Prazer. Obrigado. Aqui. Foi um prazer. Muito Eu que agradeço. Muito bom Obrigado papo pelo aqui. convite. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.